Então, pessoal, continuando o trabalho aí, então vamos lá, né? Bom dia para todos. O modelo OSI, né? O modelo OSI é um modelo que foi criado pela ISO, né, pessoal? E esse modelo é o modelo que a rede, a comunicação Profibus DP utiliza. Nesse modelo nós temos, como sabemos, são 7 camadas, né? 7 níveis de comunicação, cada um contém a sua parte, e o Profibus DP ela utiliza apenas 3 camadas para fazer essa comunicação. Uma comunicação bem simples, né? Bem direta, e onde o acesso é muito facilitado. Nós temos 3 camadas que são a 1, a 2 e a 7. A camada 1, como já foi falado, é a camada física, na qual nós temos diversas formas de estar comunicando, né? Então, a camada 2 é a camada do controle de acesso ao meio, a camada de enlace de dados, né? E que faz o controle do token, né? Que é o direito de acesso para os dispositivos estarem comunicando com seus escravos. Esse controle de acesso também reporta toda e qualquer falha de comunicação, né? Caso alguma estação saia da rede, é o controle de acesso que vai informar essa falha através de ciclos acíclicos, ou seja, aquele que não acontece a todo momento, né? A comunicação cíclica, como nós sabemos, é aquela comunicação que acontece de tempos em tempos, né? E isso é uma coisa muito importante na comunicação Profibus DP, né? Você tem o tempo de rotação do token, mais para frente eu vou estar falando. E por fim, a última camada, que é a camada 7, que é a camada da aplicação, né? Nós temos o MES, por exemplo, um PLC, ele é a camada de aplicação, ele que vai estar recebendo essas informações no nível da rede, né? Então, nós temos aqui os 3 níveis, né, pessoal? Como eu falei, o nível, a camada 1, a camada 2 e a camada 7, que essa parte roxa aqui é a rede Profibus DP. Nós temos vários perfis de comunicação, tá, pessoal? Só para lembrar, nós temos o perfil de comunicação PA, que é destinado para a parte de instrumentação, como já foi dito. A norma de ligação nas camadas 1 e 2 é o padrão IEC 11582, né, o padrão elétrico. E na camada 2 nós temos o FDL. O FDL nada mais, nada menos do que o MAC, o controle de acesso ao meio. No Profibus DP nós chamamos o MAC de FDL, que é o Field Bus Data Link, tá, pessoal? E também nós temos, além do perfil PA, nós também temos o perfil FMS. O perfil FMS é utilizado mais a nível da comunicação entre aplicações, tá, pessoal? Só para poder estar mostrando. E aqui ao lado esquerdo nós temos aqui a comunicação Ethernet. Um dos principais objetivos da comunicação DP é essa facilidade, né, de estar migrando da comunicação DP para a comunicação Ethernet. A comunicação Ethernet, como nós podemos ver aqui, utiliza todos os níveis, né, todos os níveis de comunicação, os 7 níveis. Então, sem muita demora, aqui então mostrando de forma geral como é utilizado o sistema do ISO, né, do modelo OSI, né? Nós temos a parte de camada física com hélice de dados, né, e a aplicação, a camada de aplicação que na comunicação DP é utilizado. Então, o token funciona como o direito de acesso ao meio. Como que o PLC consegue comunicar com os seus escravos? Ele consegue comunicar com seus escravos quando ele tem o token. E o token é o direito de acesso. E este token, ele que permite com que o PLC comunique. Uma vez que o PLC, o mestre, né, no caso, recebe o token, ele consegue enviar pacotes, né, de dados solicitando a leitura de seus dispositivos que estão na rede, e esses, por sua vez, irão responder ao solicitante, né, ao seu mestre. Então, como foi dito, o MAC é o controle de acesso ao meio, que aqui chamamos de FDL,
e ele é responsável pela passagem do token, né, de estar passando o token para todos os mestres, tá, pessoal? O token é um direito de acesso do mestre, né? Podemos ter vários mestres na rede, aqui tem 3, podemos ter vários mestres na rede, e dessa forma o token é repassado de mestre para mestre em forma de anel, porque ele obedece uma ordem crescente dos endereços de rede, tá? Então ele vai passando, quando chega no último ele retorna para o primeiro e assim por diante. De forma cíclica ele vai passando o token para os outros mestres. Então, como funciona o token? Um mestre da rede, que no caso aqui é o classe 2, que é uma estação de engenharia, repassa esse token para o controlador. O controlador agora pode comunicar. Então ele envia uma solicitação para um dispositivo de campo, né, solicitando a leitura. Este, por sua vez, responde no mesmo pacote, na mesma solicitação, a mensagem, né? Então ele atualiza as mensagens e informa para o CLP no pacote os dados que ele estava solicitando de leitura. Por sua vez, após a comunicação, o controlador CLP passa o direito de acesso novamente para a nossa estação de engenharia aqui. Ela, por sua vez, também pode enviar um pacote solicitando a leitura deste instrumento na rede, e por sua vez também vai responder dentro dos tempos definidos, dentro do tempo do token, ele irá responder. Esse tempo, por exemplo, é o slot time. O slot time é o tempo que o dispositivo tem para responder. Caso ele não responda, o mestre solicita novamente a leitura, e o mestre vai tentar fazer isso N vezes, tá? Mais para frente eu vou estar explicando detalhadamente esses tempos, como eles funcionam. Então, para poder estar passando essa informação dos escravos para as camadas de aplicação, nós temos alguns serviços, que são o CRD e o CDN. No Profibus DP nós temos 2. O CRD é aquele que envia e requisita dados com resposta, tá? Então, no mesmo pacote, o dispositivo o escravo irá responder ao mestre no mesmo pacote. E o CDN é aquele que envia dados sem reconhecimento. Então, no Profibus DP, ou você tem a resposta imediata, ou você tem o reconhecimento. Sempre um ou outro. Então, é uma comunicação do tipo... A comunicação Profibus DP é uma comunicação do tipo multiponto, que pode ser broadcast e multicast. Broadcast é aquela comunicação na qual um mestre envia de forma difundida para todos os dispositivos de rede, sem confirmação. E o multicast envia para um grupo específico de componentes na rede. Cada perfil de comunicação Profibus utiliza um subset específico, né, que é essa parte que eu falei aqui. São 2 tipos de serviço que é utilizado no Profibus DP. Então, como eu falei, o Profibus DP existe uma resposta imediata ou um reconhecimento, né, um acknowledge. Então, nunca acontece a comunicação sem um dos dois, sempre um ou outro. Então, nessa parte de comunicação entre um mestre e um escravo, você tem 3 parâmetros, né, três coisas que acontecem: parametrização, configuração e transferência de dados. Só para explicar aqui, o parametrização e configuração é a fase inicial, né? Quando um mestre comunica com o seu escravo, ele está verificando ele verifica os parâmetros e a configuração do pacote, ou seja, quantas palavras de comunicação, qual é o tamanho do pacote, o que tem no pacote, qual é o tamanho, né? Quantas entradas, quantas saídas que ele vai ler, né? Qual tipo de instrumento que você vai estar fazendo a leitura. Isso tudo é na fase inicial, né? Quando você envia um pacote para um dispositivo, para um elemento da rede, ele faz essa parte, parametrização e configuração, para ver quem que é aquele dispositivo na rede. E logo após ele começa a transferir os dados, tá, pessoal?
Então, só para demonstrar aqui, você tem o mestre, né, pessoal? Você tem o mestre e ele faz a solicitação de leitura da informação no escravo. Ele tem o cabeçalho, né, o formato da mensagem é o cabeçalho, que tem essa parte de parametrização e configuração, né? E os dados de saída que sairão, o pedido daqui, né, do mestre, e o final da informação. Então, o pacote é esse aqui. O escravo recebe essa informação, processa, verifica se o que está na parametrização e na configuração é aquilo mesmo. Ele vai obedecer esse formato, né, de pacote, e vai responder para o mestre os dados, né? Os dados vão entrar aqui no mestre com a solicitação que ele enviou, tá? Nós temos aqui também uma coisa importante, que é o slot time, né? Como que acontece o ciclo de mensagem? Todas as mensagens são enviadas para os seus escravos, o mestre envia pedidos para os escravos respondem de maneira cíclica. Isso acontece a todo tempo, né? Tem um tempo definido para que isso aconteça. Então, dentro do slot time, se a estação responder, isso fica a comunicação acontece de forma segura. Caso passe algum tempo e a estação não respondeu, o mestre solicita várias vezes o pedido, né, a requisição, e existe um número máximo de tentativas, né? O mestre vai solicitar o número de retrais máximo, né? Então, caso não obtenha resposta, o mestre já marca aquela estação, indicando que ela tem indicando que ela já tem um erro. E também, da mesma forma, de maneira acíclica, você pode chamar parâmetros, né, dos seus escravos, e também diagnóstico, para ver se está tudo bem. Então, em alguns momentos, de maneira acíclica, o mestre solicita a leitura do seu escravo para ver se está tudo bem, se não tem nenhum erro e coisas assim. Então, como eu falei, transmissão acíclica é aquela que acontece todo o tempo, e transmissões acíclicas são aquelas que acontecem esporadicamente. Aqui o formato da mensagem, né, pessoal? O formato do pacote de solicitação, né, de envio para a estação, que é essa aqui de cima, e aqui embaixo a resposta. Só explicando rapidamente aqui, você tem alguns pontos aqui do pacote. Você tem esse SYN, que é o sincronismo, né, para poder estar sincronizando o mestre com o escravo. Esse SDN aqui é o início da informação, tá, pessoal? A informação começa a partir daqui, o pedido do pacote. E esse LE aqui é o tamanho do pacote. E ele faz esse espaçamento duas vezes. Ele repete aqui, pessoal, tá vendo aqui? Então aqui ele repete só para ter uma segurança maior de que a informação não vai ocorrer, né? Ela vai sincronizar certinha. Então, por isso que tem essa duplicação aqui do início da informação e do tamanho. Então, o DA aqui é o destino, né? Qual que é o destino que ele vai comunicar? O SA é a fonte da onde veio essa solicitação. O FC é o controle do pacote, né? Reportar qualquer falha, erro de transmissão, essas coisas assim, né? E também para poder ter acesso ao seu escravo. Os dados, né, pessoal? Aqueles dados são solicitados para leitura, e o FCN, que é como se fosse o controle controle do pacote, para ver se houve algum erro na transmissão do pacote. E o ED é o final, né, o final da mensagem. Da mesma forma, o formato da resposta, né, do escravo ao seu mestre vai ser da mesma forma. Como já foi feita essa parte de sincronismo, não precisa. Então, o restante daqui para lá já é a mesma coisa, tá? Arquivo GSD. O que são os arquivos GSD? Os arquivos GSD é aquela parte, pessoal, que eu falei da parametrização e configuração.
Quando você tem uma rede, a rede precisa saber como é estruturado a informação dos seus escravos. Ela precisa saber conhecer como é transmitidas as informações, como por exemplo, qual que é a velocidade que ele está comunicando, qual que é o início das palavras de comunicação, o tamanho, o formato, que tipo de instrumento é aquele, né? Qual que é o tamanho das palavras de entrada, quantas palavras são, quantas palavras de saída. Isso tudo o PLC ou a estação de engenharia ou qualquer outro mestre precisa conhecer, senão ela não comunica, porque hoje em dia você tem vários tipos de equipamentos na rede Profibus de fabricantes diferentes. Então, para que aconteça uma comunicação, você precisa ter um padrão, e o padrão é o arquivo GSD. Toda vez que você liga o equipamento na hora que liga mesmo, o PLC faz uma varredura de todos os instrumentos e faz a leitura desse GSD para ver se está todo mundo ok, se não tem nenhuma falha. Então é assim que ele comunica. Então ele precisa desse arquivo GSD. Então a parametrização do barramento, né? O barramento do Profibus DP você pode estar configurando. Então você tem alguns parâmetros principais. Um dos principais é a taxa de transmissão. O Profibus DP pode comunicar até 12 megabits por segundo, tá, pessoal? Então esse é um dos principais parâmetros, né, que vai determinar qual que é a taxa de transmissão entre os pacotes, né? Quanto maior, mais rápido ele vai estar transmitindo a informação. Um tempo cíclico bem curto, caso você utilize o tempo máximo de transmissão. Você tem o TTR, que é o tempo de rotação do token, né? Aquele tempo que tem direito para comunicar. Se você tiver 50 mestres na rede, você vai ter um tempo bem pequeno, né? Porque você tem muitos mestres, então você vai ter um tempo bem pequeno para estar transmitindo as informações. Então esse é o TTR. O slot time é o tempo que você tem para poder estar comunicando com os seus escravos. Uma vez esgotado esse tempo, você tem que tomar alguma ação para marcar, para sinalizar ao mestre que aquele escravo está com problema. Então esse é o slot time. Retrais máximo é o número de tentativas que o mestre faz para comunicar. Se ele não responder, ele vai ter um número máximo para poder fazer essas tentativas. Idle time é o tempo ocioso, né, pessoal? É o tempo, você tem o TD1, TD1 e TD2. Esses tempos são mais para poder estar ajustando o barramento do barramento Profibus DP. Caso você queira fazer isso manualmente, você pode ajustar os tempos TD1 e TD2. O TD1 é o tempo que o mestre espera se receber uma resposta. É o tempo do que o mestre espera para receber uma resposta ou reconhecimento. Então, quando o mestre envia uma solicitação de mensagem, ele espera um tempo para poder estar solicitando uma nova mensagem. O Quick Time, ele é o tempo que o mestre espera em cada transmissão antes de começar a enviar dados, né? Então você pode ajustar o barramento de diversas formas. Então tem o Gap Acceleration Factor, que também é um outro tempo. Então são tempos de ajuste do barramento, tá, pessoal? Então você pode estar ajustando estes tempos no barramento para otimizar a comunicação. O watchdog é o tempo de vigia, né, pessoal? É um dos tempos mais importantes, né? Esse watchdog aqui é o tempo que ele está monitorando a cada tempo definido no watchdog para ver se está todo mundo ok, né? Se não tem nenhuma falha na rede. E aqui uma foto, uma imagem de como o barramento Profibus DP pode ser configurado. Como eu falei aqui, a taxa de transmissão aqui é a máxima, né? 12 megabits por segundo, o slot time, o tempo de rotação do token está aqui, tá? O TD1 e TD2. Então são parâmetros que você pode ajustar manualmente, embora isso é feito de forma automática. Mas caso você queira fazer manualmente, você também pode fazer isso, bastando conhecer o que cada tempo significa, né?
Então é isso aí, pessoal.